sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, vai para lá, mas se pressa, levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar. Olá! Vamos dar continuidade com a nossa aula de matemática de hoje. A nossa aula de matemática também está no portal Net Escola. Já enviei o link lá no grupo da sala do WhatsApp, certo? Vamos lá. Oi para todos! Começa com o GIF do Mickey. Aí, quando vocês acessarem lá o link que eu enviei, vocês vão colocar prontos para a nossa segunda aula de matemática? A tabela abaixo mostra o que vocês tinham que fazer. Fazer o cabeçalho no caderno de matemática. Depois que fez, entrava no link para responder as atividades. O que você vai falar? Lê. A tabela abaixo mostra os dados sobre a contaminação de Covid-19 no estado de Goiás e na capital do estado, em Goiânia, até o dia 14 de abril. Então, você tinha que fazer o cabeçalho, escrever a atividade e observar essa tabela. O que é uma tabela? É uma imagem que dentro dela tem várias informações. Por exemplo, essa aqui é uma tabela que fala sobre os casos de Covid-19 em Goiás, né? Vamos lá. Casos notificados em Goiás até o dia 14 de abril. Quantos casos? 284. Casos notificados em Goiânia até o dia 14 de abril de 2020. 160. Então, aqui é Goiás e aqui é só em Goiânia. Casos notificados em Goiânia no dia 11, 114. Em Goiânia no dia 12, 126. E em Goiânia no dia 13, 130. Então, essa tabela aqui mostra os casos que foram notificados de coronavírus no estado de Goiás e em Goiânia, porque por Goiânia ser a capital, eles deram destaque para Goiânia, que é onde está o maior número de casos, está ainda concentrado lá. Observe atentamente e responda. Você observou a tabela. O cabeçalho está prontinho no caderno. Vai escrever a atividade, agora você vai responder as perguntas. Essa é a número 1. Número 1. Quantos casos foram confirmados em Goiás? Quantos casos foram confirmados em Goiás? Você tem que pegar, colocar, olha aqui, ó, o número 284. Você pega o número que está lá na tabela. Quantos casos foram confirmados? 284. Foram os casos confirmados em Goiás, ó. Quantos casos foram confirmados em Goiânia? O que você vai fazer? Quantos casos foram confirmados em Goiânia? Você vai pegar todos esses números e somar. Pegar todos esses números aqui e somar. 160 mais 114 mais 126 e mais 130. Somou todos esses números, é a resposta da 2. A 3. Quantos foram confirmados em Goiânia no dia 11 de abril? Aqui vocês viram que não estava falando a data, porque você tem que vir aqui e somar todos, tá? Então, a primeira questão está perguntando quantos casos foram confirmados em Goiás? Goiás foi 284. Quantos casos foram confirmados em Goiânia? Então, você tem que pegar todos esses números aqui. Quantos casos foram confirmados em Goiânia no dia 11 de abril? Aqui você vai pegar só quantos foram confirmados dia 11. Quantos? 114. Quantos casos foram confirmados em Goiânia no dia 13? Ó, no dia 13, aqui tá falando a data. Então, lá no quadro, você vai olhar onde tá falando, qual que é a referência do dia 13. 130 casos. Ó, aqui é 14, 11, 12, 13. Então, você vai procurar lá no dia 13, 130 casos. E aí, conseguir encontrar as informações na tabela? Então, a tabela serve para quê? Você retirar informações. Não precisa fazer um texto, né? Falando dos casos de coronavírus em Goiás. Basta montar uma tabela com os gráficos. Que aí, se você quiser fazer perguntas, você tem as perguntas e você vai lá e retira da tabela. Basta observar. Você faz uma interpretação da tabela, uma leitura de tabela.
Então, a tabela é uma imagem que serve para colocar determinadas informações e você deve conseguir retirar através das perguntas. É a mesma coisa que interpretar um texto, você tira informações de um texto. Aqui, você está tirando informações de uma tabela, de acordo com o que você lê, confirmados em Goiás. Em Goiás, você sabe que foi 284. Então, você retira as informações e os números da tabela, faz uma leitura de tabela. Respondeu é o total de 1, 2, 3, 4 questões. Terminou, desce mais um pouquinho. Fala assim, a tabela acima foi preenchida por números naturais. Utilizamos os números naturais para representar quantidades, medidas, extensões, entre outros. Então, os números naturais é aqueles que você usa para contar, para utilizar no dia a dia, certo? E esses números naturais, eles podem ser apresentados de duas formas. Forma composta e decomposta. Lá na aula do dia 16 de abril, lá no canal da Tia Fabiana, tem uma aula sobre composição e decomposição. Qual que é a forma composta do número 284? É 284, ele está composto, ele está completo. A forma decomposta é você pegar o número 284 e dividir em pedacinhos pequenos, em partículas. Por exemplo, 284. Mas antes dele ser 284, eu tive que pegar outros números e juntar. Então, vamos lá, vamos separar ele em pedacinhos. Na forma decomposta, é 200 mais 80 mais 4, que forma o número 284. Então, a forma composta é a forma completa, inteira. Decomposta é a forma em pedaços. Como que você sabe que é 200, tia Fabiana? Porque tá aqui, ó, unidade, dezena e centena. Se o 2 representa 200, não é? Centena não é a partir de 100, então tem duas centenas. Uma centena é 100, duas centenas é 200. Então, aqui já sabe que é 200. 8 é 80, então são 8 dezenas. E 4 unidades. Como que você vai decompor? Aqui tem a imagem de um quadro de valor lugar. Lá na aula do dia 16 eu mostrei esse quadro de valor lugar. O 4 é uma unidade, o 8 é dezena e o 2 é centena. Vamos lá. 4 é uma unidade, 8 é dezena e o 2 é centena. Então, a forma composta é completa. A forma decomposta é você pegar o número e somar ele em pedacinhos pequenininhos até formar ele novamente. Agora é com você, ele fala. Decompõe os números a seguir, seguindo um exemplo. Você ia continuar. Tem 4 questões. A questão 5 em diante era de compor e decompor. Vamos lá, você ia colocar o número 160. E colocava o número 160, você ia colocar o igual. E do lado você ia falar 160 da forma decomposta, em pedacinhos. É o quê? 100 mais 60, que é igual a 160. 114, 100 mais 10 mais 4, que é 114. 160 aqui também, você pode colocar de que jeito? 100 mais 60 mais 0, que é 160. 126, 100 mais 20 mais 6. Você faz 100, que é centena, 20, dezena e 6, unidade. Você vai colocar unidade, dezena e centena. 130 é igual a 100 mais 30 mais 0. Você separou. Então, você decompor é você pegar o número e colocar o que é unidade, dezena, centena. Por exemplo, o número 130. Qual que é a centena? É 100. Porque só tem 1. Olha aqui o número 1. Então, é uma centena. Então, é 100 mais 30 mais 0. Nem precisava colocar o 0, porque você sabe que o 0 não tem valor, né? Se você somar 30 mais 0, vai ser 30. Não, o 0 não tem valor. E todas essas atividades tinham que ser registradas no seu caderno. Composição e decomposição. A nossa aula já está terminando, mas logo, logo nos veremos novamente. Não esqueça de lavar as mãos. Lá vocês estavam vendo
a importância de lavar as mãos, os 7 passos, e faça como o Mickey, né? Que ele fala, faça como o Mickey, pegando pelo pulso. Fica em casa e obrigado pela visita e tchau. Então, essa foi nossa aulinha de hoje, através do portal Net Escola. Vocês aprenderam a compor e decompor. Tem aulinha lá no dia 16 de abril, explicando mais detalhadamente. E também vocês aprenderam a retirar informações de tabelas, tá bom? Beijos, até amanhã.